gente começar? Calma, um de cada vez. Alguém? Amém, irmão. Amém. Senhor, estamos aqui, Senhor, posicionados mais uma vez, buscando a tua presença, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, diretamente com nossos corações, com a nossa mente, e trazendo sabedoria, discernimento para entender a tua palavra, Senhor. Para Amém, entender, Jesus. Senhor, o teu mensageiro, Pai. Pai, flui, Senhor, em nossos corações, assim como o Senhor fluiu no coração de Davi. Amém, Pai, Jesus. precisamos cada vez mais da tua misericórdia, Senhor. Precisamos cada vez mais, Senhor, de ti, Pai. Então, que esta tarde, Pai, aqueles que necessitam de uma resposta, necessitam de um direcionamento, Senhor, que essa palavra venha de encontro com cada coração aqui hoje, Pai. Amém, Pai, Senhor. também peço pelos nossos familiares que estão lá fora, Senhor, pois o Senhor é o Deus, Senhor, que tudo provê, Pai. Então, Pai, eu coloco, Senhor, esta tarde em tuas mãos e seja feita a tua vontade, não a nossa vontade, nem o nosso querer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus. Como eu sempre faço, e geralmente eu estou acompanhado, hoje infelizmente não veio ninguém comigo, eu queria colocar um louvor. Eu queria colocar um louvor para a gente ter um momento de buscar essa conexão com Deus e colocar diante dele tudo aquilo que é motivo de oração. Uma das características do cristão, daquele que efetivamente nasceu de novo, é entender que aquilo que a gente não pode resolver, o que a gente faz? A gente ora, entrega e confia. Então eu vou colocar um louvor aqui para a gente ter esse momento de fechar os nossos olhos, curvar as nossas cabeças e colocar diante de Deus as nossas petições. Amém? Você tem a gestão da sua empresa por planilhas? Isto é uma prática perigosa para o seu negócio. Hoje, qualquer pessoa que pegar a planilha, perdendo tudo por amor e com alegria dos meus dias. Endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça. Amém, irmãos? Essa letra, a letra desse louvor eu gosto muito, porque ela tem vários ensinamentos. Primeiro que a gente tem que sempre estar com os olhos em quem? Nele, em Jesus.
E o que importa na nossa caminhada de fé? Que cada vez mais ele cresça e cada vez mais a gente diminua. Não é isso? E aí, nessas semanas que eu tenho vindo aqui, a gente tem falado sobre... primeiro a gente falou um pouco sobre novo nascimento e depois a gente falou sobre as características de quem nasceu de novo, certo? Vocês estão me ouvindo bem? Não precisa do microfone, né? E aí eu queria trazer um tema para vocês, um tema para mim muito complicado ainda, muitas vezes. Eu me vejo pedindo a Deus por um milagre. Quem é que costuma pedir a Deus por um milagre? Só eu? Bastante gente. E é bem legal a gente reconhecer isso como uma limitação da nossa parte. E qual é o aspecto dessa limitação? Nós não precisamos que Deus faça mais um milagre por nós. Vocês sabiam disso? Nós, posicionados como filhos de Deus, nós já temos acesso a tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. A gente só precisa entrar nesse lugar. O maior milagre que Deus tinha para fazer por nós, Ele já fez. Que foi ter tomado a decisão de se reconciliar conosco quando a gente ainda era pecador. Então Ele se esvaziou da sua glória, veio em forma humana, através do seu Filho Jesus, para se entregar por mim e por você numa cruz. E esse é o maior milagre que um cristão pode receber. É ser filiado a Deus através de Jesus. Então nós passamos a ser filhos de Deus através daquele sangue derramado na cruz. E a gente não tinha absolutamente nada que a gente pudesse fazer para merecer essa salvação. A gente não tem nada que a gente faça, não tem comportamento, não tem maneira de viver, não tem maneira de se vestir, não tem maneira de pensar, não tem boas ações que nos levem a esse lugar de salvação. Só Jesus nos leva a esse lugar. Por isso que em João 14,6 diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Nós não conseguimos chegar a Deus se não for através do seu Filho Jesus. Então, a partir do momento que Deus fez esse milagre para nós, e nós nos posicionamos como filhos, nós não deveríamos mais pedir milagres a Deus. Esse é o maior milagre. Porque se agora eu sou feito da mesma natureza de Jesus, através desse sangue derramado, o que mais poderia eu pedir a Deus? E qual é o problema? Nós temos uma mania infantil de nos relacionarmos com Deus. E olha, eu não estou aqui apontando o dedo para ninguém, estou falando de mim também. Nós estamos falando de uma consciência humana equivocada de se relacionar com Deus em benefício próprio. Nós temos uma mania infantil, equivalente a uma criança de 3, 4 anos, de achar que Deus é o nosso Papai Noel. Então eu me volto às coisas de Deus com a expectativa de que eu não vou ter mais problemas. É ou não é assim? Vamos ser sinceros que é assim. Eu me relaciono com Deus e aí agora eu peço as coisas para Deus e Ele me dá tudo aquilo que eu quero. E aí eu sinto que eu sou filho de Deus e está tudo bem na minha vida. Mas a relação com Deus não é assim, irmão. E como que eu aprendi isso? Através da leitura da Bíblia, em primeiro lugar, mas principalmente em relação às situações na minha própria vida. Porque quando a gente tenta se relacionar com Deus pelo motivo errado, a nossa fé é abalada no menor vento. Então eu tenho uma relação com Deus, onde Deus é o meu Papai Noel. E aí eu peço as coisas para Deus, Ele me responde, está tudo bem. Mas tem um momento que eu vou orar por algum assunto e Deus não vai me responder da forma como eu gostaria. E aí de duas uma, ou eu acho que Deus não me ama, ou eu acho que Deus não está nem aí para a minha oração. Só que o que a Bíblia diz a respeito da oração, não é isso que eu acho.
Porque a Bíblia diz que quando o justo ora, Deus se inclina para ouvir. É ou não é? E aí qual que é a chave da verdadeira fé em Deus? É eu entender o que Deus quer para a minha vida. Porque se eu entender o que Deus quer para a minha vida, e eu caminho na direção deste lugar que Deus tem para mim, e eu estou no centro da vontade dele, aí sim, toda oração que eu fizer, Deus vai responder. Então eu estou dizendo para vocês, e isso é bíblico, vou ler os textos, que quando eu me posiciono no centro da vontade de Deus e eu oro com esse alinhamento do que Deus quer para mim, aí sim eu tenho certeza que Deus vai responder a minha oração. E por quê? Porque a minha oração é forte, porque a minha oração é potente, ou porque eu me comportei bem nas últimas semanas? Não, irmãos. Porque nós estamos sintonizados com o Espírito Santo. Eu entendo o que Ele quer para a minha vida e eu me posiciono naquele lugar. E aí, a partir desse momento, todas as águas são movimentadas para que se cumpra o propósito que Ele tem. Então, para se cumprir o propósito que Ele tem na minha vida, eu preciso me colocar no centro da sua vontade. Esse tem que ser o nosso principal objetivo. E aí eu queria falar, o título dessa mensagem é Não Espere por Mais um Milagre. Se a gente olhar a Bíblia, e eu queria começar lendo João capítulo 5, versículo 5 em diante. Obrigado, irmão. Que conta sobre o paralítico do tanque de Betesda. O tanque de Betesda era um tanque onde o anjo passava pelas águas, e quando essa água era agitada, o primeiro que entrasse naquela água, ele era curado. Isso de fato acontecia. Isso acontecia, não era uma crendice, não. Era um fato. E em volta desse tanque, tinha 5 alpendres, que é o nome que a Bíblia chama, que eram uma espécie de ranchos. Imagina ranchos, telhados abertos em volta, assim, sem paredes, que ficavam em volta desse tanque. E aí o que acontecia? As pessoas que precisavam de uma cura física, elas iam para esses alpendres e ficavam ali posicionadas, esperando o momento certo do agitar das águas, para que elas pudessem entrar em primeiro lugar naquela água. E aí esse texto conta a história de um paralítico. Eu queria ler com você. Presta atenção, João capítulo 5, versículo 5 em diante. Diz assim: Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. O homem estava doente há 38 anos, esperando o agitar das águas. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Em outras palavras, você quer ser curado? Irmãos, imagina você estar há 38 anos esperando uma cura, e o próprio Deus encarnado chega para você e pergunta: você quer ser curado? Quem aqui acha que Jesus não sabia que ele queria ser curado? É claro que ele queria. Jesus sabia. E por que Jesus perguntou? Esse é um ensinamento para nós, irmãos. Quantos de nós estamos doentes em determinadas áreas das nossas vidas? Sabemos que precisamos de uma cura. Estamos à procura dela. Temos acesso a Jesus. Temos ou não temos? Temos. Mas a gente não pede para ser curado. Vocês estão entendendo o que é isso? Eu tenho uma limitação, eu tenho um problema, eu estou doente, eu tenho acesso ao Pai, o dono de todas as coisas, o Todo-Poderoso, mas eu não vou até Ele com a humildade suficiente de reconhecer a minha limitação e pedir cura. E aí eu fico doente a vida inteira. E então, versículo 7, o enfermo respondeu-lhe:
Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. É lógico. O cara é paralítico, ele tinha que se arrastar até o tanque. Mas o que chama a atenção desse trecho aqui? É um ensinamento para nós novamente. Quando o Pai, Jesus, se dispõe a curá-lo e pergunta, você quer ser curado? Ao invés dele pedir ajuda a Jesus, o que ele faz? Ele reclama. Ele põe a culpa nos outros. Senhor, como ser curado se ninguém me leva para o tanque? Eu tento ir, mas não consigo chegar em primeiro lugar. Irmãos, a mensagem de Jesus para nós nessa tarde aqui é para a gente primeiro pedir ajuda a Ele. E segundo, parar de ficar culpando os outros por a gente não entrar nesse lugar de arrependimento e de solicitação de ajuda. Nós precisamos encontrar esse lugar em Deus. Mas não é só da boca para fora. E aí, Jesus disse-lhe, versículo 8, levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, curado, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. E então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado. Não te é lícito levar o leito? Ele respondeu-lhes, aquele que me curou, ele próprio disse, toma o teu leito e anda. Irmãos, Jesus não fazia nada nesse tempo, e nem nos tempos atuais, de forma aleatória. Ele fazia tudo com uma direção de ensinamento para nós. Jesus tinha uma didática nas suas ações. Ele não curava por curar. Ele curava porque ele queria algo em relação a essa cura. E assim é na nossa vida. Jesus não curou aquele paralítico porque ele queria curar aquele paralítico. Aquele paralítico não teve nem condições de falar que queria ser curado. De tão cego que ele estava. Mas quando ele foi curado, Jesus não simplesmente o curou. Jesus disse a ele, toma o teu leito e anda. Irmãos, por que Jesus queria que um ex-paralítico carregasse algo que não ia usar mais? Já parou para pensar nisso? Qual é o sentido de alguém que não vai mais precisar ficar deitado pelas ruas, ter que levar a sua maca para deitar nela? Essas são as cicatrizes do pecado em nós, irmãos. Aquela maca era um sinal de onde Jesus tirou aquele homem. Jesus tirou aquele homem de cima da maca. E ele queria que o mundo visse, todos à sua volta vissem de onde ele foi tirado. Então eu vou dizer algo para vocês hoje, e eu quero que vocês entendam isso no espírito. Não tenham saudade do seu passado, mas também não tenham vergonha dele. Sabe por quê, irmãos? Vocês não vivem mais lá. Ninguém, irmãos, ninguém, absolutamente ninguém, tem direito de apontar o passado de vocês. E nem o meu. Eu não tenho saudade de lá, eu não me orgulho do que eu fiz, mas eu também não me sinto menos, porque um dia eu andei lá. Ao contrário. O meu passado é a minha maca. Quando alguém olha para mim hoje com uma vida regenerada, transformada, restaurada, alguém que vivia manifestando as obras do diabo e hoje manifesta as glórias do Pai, não é motivo para mim de vergonha, ao contrário. Quando alguém me procura no meu passado, eu simplesmente falo, esqueça, eu não vivo mais lá.
Jesus me tirou daquele lugar. Mas eu carrego essas cicatrizes, assim como aquele paralítico carregou a sua maca. Para quê? Para manifestar a glória do Pai. Para dizer que Jesus é poderoso para me tirar de um lugar de trevas e me transportar para o reino do Filho do seu amor. Se antes vivíamos em trevas, hoje vivemos na luz. Mas aí tem um ponto importantíssimo, e eu sempre falo isso aqui, eu quero reforçar mais uma vez. É necessário uma tomada de decisão, irmãos. Se nós não decidirmos viver de maneira adequada, Jesus nos resgatou, sabe o que vai acontecer, irmãos? Se a gente esquecer daquele chiqueiro que a gente vivia, sabe o que vai acontecer, irmãos? Nós vamos voltar para lá. Então a gente não deve se orgulhar do nosso passado, em hipótese nenhuma. Pecado é algo abominável. Mas nós também não precisamos ficar justificando sobre o nosso passado. Simplesmente porque a gente não vive mais lá. Versículo 13. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus o encontrou no templo. Irmãos, aquele homem estava doente. Há 38 anos esperando a cura. Quando ele foi curado, ele não foi para a festa, irmão. Ele foi para o templo. Depois, versículo 14. Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já está são. Você já está curado. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Irmãos, aqui tem um ensinamento precioso para nós. Se nós voltarmos para o lugar de onde nós já fomos resgatados uma vez, nós vamos afundar muito mais. Vocês estão entendendo o que é isso? Por isso que a nossa decisão, como alguém que foi lavado pelo sangue de Jesus, é muito importante. Então, a gente precisa entender que não é possível caminhar normalmente. Um ex-paralítico, irmão, na sua deficiência, no seu desvio de caráter, no seu pecado, não consegue andar normalmente, sem estar manco, se não for na presença de Deus. Se nós, ao sermos tirados daquele mundo das trevas, não formos para o templo, e aqui eu só estou fazendo uma figura de linguagem, não é o templo físico. O templo é você no seu secreto com Deus, pode ser em qualquer lugar. No seu quarto, na sala da sua casa. Vocês vão sair daqui, vocês vão retomar a vida normal. Mas vocês não podem, depois de curados, irmãos, voltar para a bagunça, para voltar para a velha vida. Vocês precisam ir para o templo, na presença de Deus, pedir a Ele forças para se manter nesse caminho reto. E aí, estando em sua presença, todos os dias, sem deixar nenhum dia de fora. O sábado desse texto aqui, naquela cultura, era um dia de descanso. E os religiosos estavam assim, inconformados. Como que Jesus curou alguém no sábado? Não podia trabalhar no sábado. O sábado para nós representa a bagunça, irmãos. Conheço muitas pessoas que fingem ter uma vida normal de segunda a sexta e no final de semana caem na bagunça. E aí o argumento é, mas eu não, os meus vícios, a minha bagunça não afetou meu trabalho. Eu cumpri as minhas obrigações. É ou não é assim? É como se tivesse uma vida dupla. Trabalhei a semana inteira, agora eu tenho direito de aproveitar a vida.
Irmãos, uma vida na presença de Deus é o maior divertimento que a gente pode ter. Eu já falei aqui algumas vezes, vou repetir. Vocês não sabem, ou alguns de vocês até podem saber, não sei se vocês já tiveram essa experiência, o que é você perguntar e o Espírito Santo responder. É você, eu estar no carro vindo para cá orando. Eu venho de Pindamonhangaba. Eu tenho bastante tempo para chegar aqui. E eu venho orando, Senhor, o Senhor me ilumina, o Senhor me dê palavra de sabedoria, o Senhor me dê palavra de revelação. E aí no momento de oração aqui, o Espírito Santo dá um recado específico para alguém. Já aconteceu algumas vezes aqui. Isso é muito precioso. E não tem nada a ver comigo. Tem a ver com ele. Mas ele identifica que pessoa, que filho dele, que ele pode usar como canal de bênção. E para isso você precisa estar com o coração posicionado. Porque se você não tiver coração posicionado em Deus, Ele não vai liberar sobre você esse tipo de dom. Sabe por quê, irmãos? Eu aprendi isso na minha caminhada. O Espírito Santo não habita em casa desarrumada. Se a sua vida, se o seu coração é uma casa desarrumada, Ele não vai habitar aí. Nós temos um papel importante que é a gente começar a arrumar a sala do nosso coração. Nós precisamos pegar tudo que tem de entulho lá dentro e tirar, lançar fora. E aí sim o Espírito Santo fazer morada. Quando Jesus fala para aquele homem, você já está curado, não peques mais. Ele está deixando claro que depois de ser curado, nós precisamos fugir do pecado. Por quê? Porque o pecado está aí, irmão. Vocês vão sair daqui depois do tratamento regenerados em nome de Jesus. Livres do vício físico. Mas quando vocês colocarem o pé para fora, as propostas virão. Aquelas suas amizades de antigamente vão ser os primeiros que vão falar para você, vamos ali no boteco, só jogar uma sinuquinha. É só um gole, é só um pino, é só um trago. É só uma pedra. É ou não é? Pergunta como é que eu sei isso. Pergunta. Passei por isso. Eu precisei, irmãos, fechar essa porta para o mundo. Falar para aqueles amigos, entre aspas, porque eu vou te dizer uma coisa muito séria. Não existe amigo que te leva para longe de Deus. Se você quiser saber quem é seu amigo de verdade, observe quem são as pessoas do seu relacionamento que te aproximam de Deus. Esses são seus amigos. Os que te aproximam do mundo não são seus amigos. E não fazem nem por mal, tá, irmão? Na maioria das vezes. São só vítimas de algo que você já superou. Então nós somos chamados para ser agente de transformação no mundo e não deixar o mundo voltar para nós, para nos transformar naquela pessoa que estava deitada sobre uma maca. Nós já não estamos mais lá. Nós já voltamos a andar sem mancar. Nós já fomos curados. Nós já tivemos na presença de Deus e não vamos mais sair dela. Então Jesus nos cura, irmãos, para que outros sejam curados por nós, através de nós. Nós somos chamados para ser agentes de Deus nesse mundo doido aí. Por isso, Ele mandou aquele aleijado tomar o próprio leito e andar, para que o mundo soubesse de onde ele foi retirado. E nós temos as nossas marcas. Quando eu deixo de encher um copo de cachaça, eu estou deixando uma marca. Mas é uma reunião social, dentro de casa, na família. Toma uma cervejinha aí. Irmão, não moro mais nesse lugar aí. Eu não estou mais aí. A minha alegria agora não está mais em sustentar os meus vícios. A minha alegria está em dizer não para esse copo, em amor de Deus. E aí Deus olhar para mim, regenerado, e sorrir. Falar, Ele entendeu. Ele entendeu de onde eu tirei. E isso é um sinal para o mundo.
O mundo precisa ver esse sinal em nós. Mas, talvez, você está ouvindo eu falar sobre essa passagem do paralítico e achar que é um fato isolado na Bíblia. Jesus agiu assim particularmente nesse homem, mas não. E aí eu queria falar de um outro milagre, que é do homem cego de nascença. Está em João capítulo 9, versículo 1 em diante. João 9, 1. Diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. O que significa isso? A cegueira daquele homem não foi causada por pecado de ninguém. E por que Deus permitiu? Porque sem a doença não haveria cura, irmão. Vocês podem estar pensando aí nesse momento que vocês estão passando. Por que Deus permitiu eu vir parar nesse lugar? Por que Deus permitiu eu me envolver com drogas? Por que Deus me permitiu ter que passar por um tratamento desse tipo? Eu já me perguntei isso algumas vezes. Por que Deus me permitiu andar em alguns lugares? Por quê? Porque se hoje, passados muitos anos, eu viesse falar de libertação de vício com vocês, sem ter sido um viciado, vocês iam me ouvir da mesma forma? Vocês estão entendendo o que é isso? Então você, quando sair daqui restaurado, regenerado, livre de vícios, com o Espírito Santo habitando no seu coração, com a sala arrumada, sem entulho, e você botar o pé para fora daquela porta, você vai ter lugar de fala, irmão, para resgatar outras pessoas do inferno. Nós somos chamados por Deus para saquear o inferno. Ah, mas Deus tem um chamado específico para mim. É verdade, Deus tem chamado específico para algumas pessoas. Para mim ele foi muito específico. Quero que você faça um trabalho nas ruas. Um ambiente que eu não escolheria para fazer um trabalho, naturalmente. Mas eu simplesmente obedeci. A questão é, se você não tem um chamado específico, todos nós que nascemos de novo, está lá em Mateus 28, 18, depois vocês vão ler. É o que a Bíblia chama de a grande comissão. Foram as últimas palavras de Jesus antes de retornar aos céus, ressuscitado já. E qual é? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o chamado geral para todos aqueles que tiveram encontro com a verdade. Só que quanto maior a dificuldade, irmão, que a gente passa antes de atender esse chamado, maior será a glória revelada através de nós. Deus permite que muitas vezes a gente desça lá no inferno, manifestando as obras do diabo, para que quando ele nos resgate daquele lugar, a gente alce voos que a gente nem imagina. Por isso que você vê grandes líderes de ministérios por aí. Cara, hoje eu conheço alguns, mais de centenas de igrejas na sua denominação, que você vai ver o histórico do cara, o cara é um ex-traficante. Mas ele teve um encontro, irmão. Ele teve um encontro, ele abandonou aquele luxo todo, aquela vida fácil, e começou a pregar o evangelho de bicicletinha nas ruas da cidade dele. E daqui a pouco Deus foi derramando e ele foi obedecendo, Deus foi mandando, ele foi fazendo. E hoje o cara comanda centenas de igrejas. E eu tenho o privilégio de caminhar com ele. Essa pessoa que eu estou dizendo é o Luiz Hermínio. É um homem que está nas nações. Hoje ele está nos Estados Unidos, pregando em uma das igrejas dele lá. O cara era traficante, irmão. Andava armado, ficava na boca. Estava quase morrendo, 60 quilos, 1,80 m. De tanto que usava droga.
Mas ele se permitiu, entrou nesse lugar, Deus falou com ele. Ele passou a obedecer, Deus pediu mais, ele continuou obedecendo. E aí Deus usou ele para que as obras de Deus se manifestassem através dele. É a história desse cego de nascença, é a nossa história. A gente precisa ressignificar as dores que a gente passa e transformar isso em benefício para as obras de Deus. Porque senão, seu momento difícil vai se transformar só em um momento difícil. Só que não vai ser o último. Porque você não vai se posicionar direito em relação a isso e vai cair de novo, irmão. E eu não estou profetizando, não. É só uma coisa natural. Então a gente precisa tomar cuidado. E a gente não cair num lugar de cegueira espiritual. Se nós formos curados, nós precisamos usar a cura recebida para manifestar a glória de Deus. E eu não estou falando de púlpito, não estou falando de microfone, não estou falando de igreja física, instituição, não. Nós somos a igreja. Estou falando dentro da sua casa, para o seu irmão, para o seu primo, para os amigos mais próximos, para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu estado. Você não sabe onde Deus vai ampliar isso. Quando nós começamos esse movimento nas ruas, inicialmente a gente tinha cultos ao ar livre em apenas uma praça. E nós não tínhamos nenhuma casa de recuperação parceira. E aí Deus foi soprando o vento nesse lugar. Hoje nós estamos em 3 praças que a gente faz culto ao mesmo tempo. E nós temos 4 clínicas de recuperação parceiras. A gente que fez? Não, irmãos. Foi Deus que fez. Mas a gente se posicionou como alguém regenerado e falou assim, Senhor, se o Senhor está mandando, nós vamos obedecer. E aonde vai parar isso? Não sei. Não faço a mínima ideia. Mas enquanto Ele mandar, a gente vai continuar obedecendo. Então, a partir da manifestação da nossa cura, de sair daquele lugar, ou de um paralítico, ou de alguém cego, que não entendia a verdade do Evangelho, nós fomos alcançados pela sua imerecida graça e nos tornamos mensageiros dessa verdade. Esse é o chamado geral para todos nós. Uma vocação que Deus nos deu. Olha o que diz em 2 Timóteo 1,9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participe das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Vocês sabem o que são aflições do Evangelho? Alguém arrisca? A maior aflição do Evangelho na vida do crente é dizer não para as suas vontades, irmão. É entender que liberdade não é fazer o que eu quero. Liberdade é justamente não fazer o que eu tenho vontade. Eu preciso ser livre para dizer não para aquilo que eu tenho vontade e eu sei que desagrada a Deus. Se você conseguir entrar nesse lugar de obediência, a ponto de dizer não para um desejo seu em benefício próprio, porque você entende de Deus que é errado, e eu não estou falando só de coisas ilícitas, não. Estou falando de coisas lícitas também. Se coisas lícitas te afastarem de Deus, diga não para elas. Está entendendo isso? Vai te afastar de Deus do mesmo jeito. Esse versículo, irmãos, nos ensina que nós somos salvos e remidos pelo sangue derramado, sendo chamados para participar das aflições do Evangelho.
E essa aflição, quando a gente diz não para nós mesmos, é justamente nos posicionarmos no centro da vontade de Deus. Então, quando eu tenho a vontade de tomar uma decisão, uma ação, algo que vai afetar a minha vida, eu não faço sem consultar a Deus. O que Paulo diz para nós, irmãos, na Bíblia? Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. É ou não é? Às vezes você tem uma situação que não é em relação a álcool nem a drogas. Mas você pode estar sendo colocado num ambiente que vai te afastar de Deus. Vai fazer a sua fé esfriar. E você precisa ter o discernimento pelo Espírito de não ir nesse lugar. Vamos pegar um exemplo crítico aqui, mas é real. Dependendo de onde você for frequentar como igreja, você vai mais ser afastado da presença do Espírito do que vai ficar perto dele. Pesado, né? Mas é verdade. Infelizmente tem um monte de igreja que o Espírito Santo não está lá. Por quê? Se desviou o propósito da igreja. Qual é o propósito da igreja, irmãos? Cuidar do órfão, da viúva e do mais necessitado. Se você participa de uma igreja que está mais preocupada em fazer qualquer tipo de campanha para manter a estrutura de pé, fuja de lá. Homens de Deus não estão em busca de dinheiro, irmão. Homens de Deus colocam dinheiro na obra de Deus. É o inverso. É o inverso disso. Hoje nós vemos muitas coisas que estão fora do propósito central do Evangelho. E tudo isso que Deus nos deixa de ensinamento, irmãos, através dessas duas passagens que eu li, tanto do tanque de Betesda quanto do cego de nascença, é para nos deixar claro que além de sermos curados das nossas deficiências, nós precisamos ser curados de nós mesmos e sermos renovados pela nossa mente. Nós precisamos ter a renovação da nossa mente. Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é o problema, irmãos? A maioria de nós queremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque nós sabemos que de Deus só vem coisa boa, mas nós não estamos inclinados à renovação da nossa mente. Então, nós precisamos, e esse texto nos convoca a isso, a um posicionamento radical, onde eu não flerto com o perigo, irmão. Eu não faço concessões para o pecado. Quer ver uma coisa? Quando a gente fala em perdão pelo sangue derramado, todos sabemos que se reconhecermos Jesus como Salvador, de todo o coração, de todo o nosso entendimento, com a fé em Jesus, nós seremos salvos, não é? É assim que diz lá em Romanos. E aí a gente fala assim, o ladrão, ele confessou Jesus e está salvo, isso te escandaliza? Você fica assim, incomodado com isso? Não, né? O cara era um ladrão, mas ele encontrou Jesus e foi salvo. Mas quando a gente fala do pedófilo, quem tem filho aqui? É de doer, não é? Mais difícil, né? Ou o cara abusou de criança a vida inteira e aí ele entrega a vida para Jesus e está salvo. Essa é a palavra de Deus, irmão. Não tem meias verdades. Mas é difícil acreditar, né? É difícil. Mas aí como é que nós temos que ver, irmão? Com os nossos olhos ou com os olhos de Cristo? Porque a gente classifica pecados, mas a Bíblia não. Por isso que esse caminho de obediência é um caminho onde você vai ser confrontado com pequenas coisas. Primeiro Deus vai falar para você, para de usar droga. Você vai parar. Em nome de Jesus vocês vão sair daqui e vão ter nojo de droga.
Depois Jesus vai falar, mas você não pode beber mais também. E você vai entender que não, porque a bebida é a porta para a droga. Não é? E aí você vai parar de beber, e tá tudo bem. Mas aí Deus vai falar para você assim, sabe esse vídeo pornográfico no seu celular? Também é pecado. Não é brincadeira, irmão. É assunto sério. Esse vídeo aí que você tem no celular, então, você não pode ver também. Sabe essa falta de perdão aí no seu coração? Essa pessoa que te magoou, que quando você caiu, falou um monte de besteira pra você, e que já disse que não acredita na sua transformação, quando você sair daqui, você não está transformado em nada, você vai cair de novo. Alguns de vocês, a família nem quer receber de volta, é ou não é? Eu sei como é que é. A gente ministra muito em casa de recuperação. E aí nós vamos ter que fazer como aquele paralítico. Carregar a nossa maca. E quando alguém olhar e falar assim, o que me resgatou não foi a força do meu braço, mas foi o Deus que eu sirvo. Então, se você tem algum questionamento em relação à minha regeneração, não conversa comigo não, conversa com Deus. Deus pode todas as coisas, irmãos. Mas nós precisamos nos posicionar em obediência. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança de Deus é uma vida de fracasso ou uma vida de sucesso? É uma vida de sucesso em todas as áreas. Mas eu estou passando por dificuldade, faz parte da vida. Mas como é que você vai passar por essa dificuldade? Eu já compartilhei com vocês aqui, eu estou no momento mais desafiador das minhas atividades profissionais possível que eu estou passando. Mas como é que eu atravesso isso? Eu passo a romper princípios porque eu estou com medo de quebrar a minha empresa? Ou eu permaneço firme nos princípios que eu aprendi com Deus, com a promessa de que Ele estará comigo em todos os momentos? Na nossa vida, se é profissional, é pessoal, não importa. Nós precisamos entrar nesse lugar de posicionamento. De dizer, olha, não importa o que está acontecendo, Deus está comigo. Eu vou passar pelo fogo, não vou me queimar, vou passar pelas águas, não vou me afogar. Filipenses 2,12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, a obediência aí, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Isso aqui desmonta qualquer tipo de argumento de que você, depois de salvo, pode viver em pecado. A palavra de Deus está deixando clara para nós que nós devemos operar a nossa salvação. E Ele dá uma forma de operação da nossa salvação. Temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Em todos nós, irmãos. Deus opera em nós o nosso querer e o nosso efetuar, em todos nós? Não, irmãos. Só para aqueles que estão posicionados nesse lugar de filho. Deus só consegue fazer a vontade dele na minha vida se eu erguer a mão e entregar a minha vida a Ele. Não só como Salvador, mas como Senhor. Fazei, versículo 14, todas as coisas sem murmurações nem contendas. Em outras palavras, para de brigar e para de reclamar. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Esse é o nosso chamado, irmão. A gente olha para o lado, tá fácil. Um bando de corrupto em Brasília, juízes vendidos, não é? Deixa ladrão solto e prende velhinha de 90 anos que pintou de batom uma estátua. Isso já era promessa, está na Bíblia. Um mundo corrompido, uma geração perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo.
Olha o que Deus está chamando a gente para ser nesse mundo, irmão. Que a nossa luz, por estar em Jesus, resplandeça de tal modo que a gente vai se destacar no meio da multidão, sem precisar abrir a nossa boca. As pessoas vão olhar a gente no meio da multidão e vão ver que a gente é diferente. Por quê? Pelo que a gente carrega. Versículo 16. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Deixa eu contar uma coisa para você. A Bíblia trata sobre galardão. O que é galardão? Eu entreguei minha vida para Jesus, reconheci Ele como meu Salvador, estou salvo. Amém? Amém. Eu estou salvo, vocês estão salvos? Amém. Isso é o suficiente? Eu posso até achar que é, mas o que Deus quer para nós não é isso. Nós estamos falando até agora, nesses minutos todos, sobre isso. O que Deus quer é que a gente resplandeça a luz dele no mundo. Isso é diferente. Não é só para eu me posicionar como alguém que crê em Jesus. É para eu ser um discípulo dele na terra. E aí, à medida que eu me aplico para fazer aquilo que ele quer que eu faça, que é proclamar a sua palavra, eu vou ter prêmio no céu. Eu vou ter recompensa. É isso que ele está dizendo no versículo 16, ó. Para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem ter trabalhado em vão. Nós, crentes, devemos manifestar a salvação recebida. Que jeito? Com ações e atitudes diferentes. Deixa eu contar uma coisa para você. Fica um conselho aqui. Se você está um pé no mundo e um pé no reino, vai para o mundo, irmão. Não queima o filme de Jesus, não. Porque você está dizendo que é discípulo dele, mas você está manifestando as obras do diabo. Você está fraudando a sua fé. E não adianta. Eu posso vir aqui toda semana, pregar a palavra para vocês, dizer que eu sou um homem de Deus, mas se lá dentro da minha casa, onde ninguém vê, eu não respeitar os princípios daquilo que eu estou proclamando, eu estou sendo só um hipócrita. E Deus na Bíblia trata o hipócrita como raça de víboras. Você quer ser raça de víboras? Eu não quero não, irmão. Então essa decisão é uma decisão consciente, é o nosso culto racional a Deus. Quem foi salvo, agora é feito de outra natureza. Éramos descendentes de Adão, somos agora descendentes de Cristo. E necessitamos viver de forma coerente com a salvação que recebemos, demonstrando um profundo respeito e reverência a Deus, buscando santidade em todas as áreas da vida, com a ajuda e capacitação de Deus. Já falei várias vezes aqui, eu não consigo me manter no caminho, renunciando à minha própria vontade, andando pelas coisas de Deus, se não for pelo Espírito Santo. Eu preciso arrumar o meu coração, tirar esse monte de entulho, chamar o Espírito para morar em mim. Porque depois que o Espírito mora em mim, irmãos, aquelas coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu não sou mais aquela pessoa, agora eu sou outra pessoa, outra natureza. Olha o que diz em 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso que quando as pessoas forem te procurar no seu passado, você vai dizer para elas, esquece, não vivo mais lá. Tudo se passou, tudo é novo. Versículo 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De novo nós somos chamados para alertar o mundo de que só existe um caminho, uma verdade, e só existe um lugar, alguém que te leva para a vida realmente, que é Jesus, irmão.
Jesus é uma pessoa, mas ela também é um lugar de providência. Jesus é um lugar de providência para a gente entrar. Nós precisamos entrar nesse lugar. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogávamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Essa é a nossa mensagem para o mundo. Então nós precisamos, irmãos, parar de buscar milagres. Porque o maior deles nós já recebemos. A reconciliação com Deus, o perdão de Deus. E aí a gente recebe isso só para ser salvo? Não, irmão. Para ser ter na nossa vida um ministério de reconciliação, onde cabe para nós dizer ao mundo que o evangelho dá certo. Nós precisamos usar a nossa própria vida como exemplo. Falar, sabe aquele passado que eu não vivo mais lá? Eu estava lá, era trevas. E aí eu encontrei com Jesus e eu fui transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E essa é a mensagem que a gente deve carregar em nossas ações e atitudes. 1 Coríntios 15:3, estou acabando. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Essa é a mensagem central do cristianismo. Nós precisamos entender que Jesus está vivo, irmão. Essa frase na camiseta do nosso ministério, ela não é só uma frase de efeito. É uma certeza que a gente carrega no coração. Jesus vive. Jesus vive. De segunda é o nosso ministério. Porque os nossos cultos são às segundas-feiras. Nós fomos libertos da condenação e por conhecer a verdade, estamos também libertos do nosso passado. Nós não estamos mais amarrados no pecado. O diabo não tem mais autoridade sobre a nossa vida. E por quê? Porque nós conhecemos a verdade que liberta. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É só a palavra que nos liberta. E aí nós chegamos ao fim dessa ministração e eu queria fazer uma pergunta para você. Eu queria que você refletisse profundamente. Não toma a ação de levantar do seu lugar, irmão, se você não tiver convicto disso. Você ainda se sente preso, oprimido? Acha que tem algo que segura e trava a sua vida, irmão? Você sente isso no seu íntimo? Você está cansado de andar em círculos? Parece que nada dá certo. E você quer romper esse ciclo negativo na sua vida, irmão? Então você precisa tomar uma decisão em obediência. E dizer, Senhor, eu ainda estou deitado sobre a maca. Eu ainda estou cego. Mas eu quero entrar nesse lugar que não é o tanque que vai me salvar. É a sua presença. Jesus nos chama para estar com Ele, irmãos. E quando estamos nele, enxertados nele, a videira verdadeira, os ramos começam a dar fruto na nossa vida. E aí a nossa boca, que muitas vezes foi usada para amaldiçoar futuros, levar pessoas para o crime, agora ela é usada para resgatar pessoas. Ela é usada para mudar destinos. Cristo é tão poderoso, irmãos, que Ele não mexe só com esse mundo aqui, irmãos. Ele não trata do futuro das pessoas. Ele trata da eternidade das pessoas. Quando a gente propaga o Evangelho e essa palavra que é viva e eficaz
afeta a direção da vida de um pecador, o resgatando das trevas para a luz. Ele não está mexendo só com o futuro aqui. Ele está mexendo com a eternidade. Nós estamos saqueando essas pessoas do inferno. Glória a Deus, aleluia. Então, se você quer entrar nesse lugar, irmão, eu queria que você viesse aqui na frente para a gente orar junto. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Paulinho. Toma essa decisão, irmão. É simbólico, mas é importante. Puxa aí. Senhor, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, apresentamos, Pai, com muita humildade e temor a vida de cada um dos teus escolhidos aqui, Jesus, a qual, pelo poder da tua palavra, convencidos pelo Espírito Santo, foram tocados, Jesus, e se posicionam agora, Senhor, rendidos aos teus Senhor pés. Jesus, Pai amado, Pai querido, faça a sua obra nessa vida, Pai. Dê-lhe discernimento, Jesus. Dê-lhe certeza da sua provisão. Tire dele, Senhor, qualquer aspecto de rejeição. Dê a ele a certeza de que o Senhor o ama, que a sua palavra liberta. E que se ele se posicionar nesse lugar, Senhor, você fará aquilo que tem para a vida dele, Senhor. Faça isso para honra e glória do seu nome, Jesus. Que o Senhor possa empoderá-los, Pai, por completo com o seu poder de amor. Possa limpá-los, Senhor Jesus, de dentro para fora. Que se há, Pai, alguma coisa contrária, na qual o homem não pode alcançar, que as tuas mãos poderosas para a honra e a glória do teu nome possa alcançar agora. O íntimo dos teus filhos. Pai amado, cara. Preenchendo, Pai, cada vazio. Faça a sua obra, Jesus. Tire qualquer distração. Tire qualquer coisa que atrapalhe, Senhor. Que ele assimile as palavras hoje pregadas aqui. Para que a sua vida seja transformada em nome de Jesus. Senhor Jesus, vem alinhando os passos de fé de cada um dos teus filhos. Vem alinhando, Senhor, as veredas da vida dos Senhor teus Jesus. filhos, Pai. Para que eles Oh, possam Senhor alcançar na Jesus. fé, Obrigado, de encontro com a Jesus. tua verdade, partilhando a tua Oh, verdade, Senhor Jesus. expandindo o teu Liberta, amor em todos Jesus. os lugares na qual o Senhor Liberta enviará das cada um amarras, deles. Senhor. Pai Deus poderoso, Oh, Senhor, está aqui recobrindo-nos posicionado com aos seus teu manto pés, sagrado Senhor. e protetor, Que sua vida livrando-nos de entregue, todo mal, Jesus. envolvendo a cada um Oh, deles, Senhor nas asas do Jesus, teu amor. cure as sequelas internas causadas pela rejeição, pelo julgamento, Senhor. Restabeleça esse lugar, Senhor, onde a família vai ter orgulho, Senhor, não vai ter qualquer tipo de coisa de acusação, Senhor. Faça isso, Senhor, para honra e glória do seu nome, Senhor. Que ele venha, Senhor Jesus, sentir a tua presença, o teu evangelho. Sentir, Senhor Deus, o peso da tua glória. E que ele possa levantar do chão não mais como o homem de Senhor outrora, mas Jesus, como um homem renovado. está aqui, pelo Senhor, teu um poder, vaso diante de tocado ti, pela Jesus. tua verdade, Que o Senhor o rendido use a esse poderosamente como mistério. Ele mensageiro possa do ser usado, Evangelho, Senhor, em Senhor. tuas mãos, para Que ele se glorificar lembre, e Senhor, ao sair engrandecer o teu daqui, nome que um nessa dia terra, em ele todos os foi dias de e sua escutou vida. essas Assim palavras, eu oro em Senhor. nome do Pai, do E o Senhor Filho e do disse que ele Espírito seria Santo. levantado, Jesus, Amém. como alguém que pregaria o Jesus, Pai, Evangelho, a eu sua apresento, Pai, verdade, Deus poderoso, por onde quer que ele vá. nesse sentido. Que ele possa apontar para as pessoas em Ter pecados qual é a direção, Senhor, para uma vida remida, uma vida regenerada, uma vida que transforma o ambiente onde ela está inserida, Jesus. Faça isso para a honra e glória do seu nome, meu Pai. Por isso, Deus, faça resplandecer a tua face em cada um dos teus filhos e ata-os, Pai, na tábua do teu coração. Pai, ajuda-os a atar também as tuas verdades no coração deles próprios, Senhor Jesus. Senhor, quebra, Senhor, qualquer barreira de entendimento, de entrega, Jesus. Qualquer tipo de desconfiança em relação ao que foi trabalhado, ao que foi ministrado. Faça a sua obra em nome de Jesus, Pai. Amém. Aleluia. Salvas de palmas para Alguém quer falar alguma coisa, não? compartilhado que sentiu.
Tem algum ajuste aí para fazer? Algum perdão para pedir? Um pecado para confessar? Agradecer a Deus por trazer para casa novamente. Porque eu saí daqui, eu estava com o coração altivo, coração orgulhoso. E Jesus me trouxe aqui para me ensinar a ser mais humilde. Eu agradeço a Deus, porque só Deus sabe o que poderia estar acontecendo comigo lá fora. Então, os irmãos que estão chegando hoje, Aleluia. cara, isso não é brincadeira. Isso aqui é sério, cara. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui Aleluia, glória a é Deus. Deus vivo. Então, não brinda com Deus, cara. E eu, ao mesmo tempo que ele dá, eu vejo também tira. Porque ele disciplina os filhos dele. Aleluia. De um filho disciplinado é doído, cara. Eu tô sofrendo aqui. Mas é tudo para honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Amém. Agradecer a Deus, agradecer o irmão ali, através dele, foi nessa casa, cada um dessa casa. Que Deus derrama sobre cada um dos irmãos, sobre a minha vida, o Espírito Santo, para que nós possamos libertar, eu estava vivendo lá fora da minha vida. É uma destruição, cada um daqueles que estão vendo essa situação lá fora que eu estava passando, droga, bebida, tudo que não presta. Deus me trouxe aqui para transformar a minha vida e eu creio que já transformou, vai transformar a minha vida e a vida de cada um dos irmãos. Amém, Jesus. E daqueles que tiver fé, em nome de Jesus, eu creio que eu sairei da liberta. Amém. Cada um também possa se libertar. Amém. Amém. Glória a Deus. Só também sou muito grato realmente a Deus, né? Por estar com saúde, como a gente vive com saúde, né? E do dia que eu pus o pé daquele portão para dentro, eu pus no meu coração, né? Graças primeiramente a Deus, o apoio dos demais, né? Que estão ajudando, que ajuda essa coisa aqui. Deus é maravilhoso, Deus é bom. Deus está mudando totalmente a minha vida. Graças a Deus. E que os irmãos também abracem também essa oportunidade, porque a vez pode ser a última, né? A gente está aqui, mas às vezes por causa de situações pequenas, a gente pode ver daqui para fora, mas às vezes é tarde, não tem como mais voltar atrás. E cada um que está aqui, né, está tendo a sua oportunidade, porque Deus está dando, né, para prosseguir e caminhar com Jesus. E agradeço o irmão também aqui, o Paulo, né, e a todos que se estão aqui comigo, tá bom, irmão? Amém. Muito obrigado. Amém. Segunda-feira, vocês vão receber mais um acolhido aí. Aleluia. E conversei com o pastor Levi hoje, pedi a vaga para ele. É um senhor já de idade. A gente já o internou 4 vezes. Ele estava indo se internar. Essas 4 oportunidades ele ficou lá na clínica Nova Vida do pastor Pedro. E infelizmente ele tem um vício muito grande por álcool. E é um senhor chamado Seu Luiz. E nessa última internação que nós fizemos para ele, ele se convenceu que deveria se internar depois de ser agredido em uma das nossas reuniões na praça. Enquanto a gente estava arrumando lá as cadeiras, a gente viu ele ser agredido no coreto, em cima do coreto. Ele estava dormindo e ele deitou em cima da roupa de cama de outro morador de rua. E aquele morador de rua chegou e deu um chute no rosto dele. E deu um chute no rosto dele e saiu. Eu, de forma proposital, não deixei que socorressem ele naquele momento, para ver se com isso ele acordava. É lógico que se ele continuasse sendo agredido, a gente ia intervir. Mas não foi o caso. O cara chegou, deu um chute nele e saiu. E para ver se caía a ficha dele. E ele, de fato,
naquele dia veio ao final lá da reunião e pediu internação pela 4ª vez. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E ele foi internado, e ele passou quase 30 dias internado e desistiu de novo. Hoje eu estava vindo para cá e eu recebi a foto dele todo destruído. Aí agora ele apanhou muito, com a cara bem inchada, os olhos não estavam nem aparecendo. E eu tenho muito dó assim dele, porque a gente sabe que o vício escraviza. E ele não está nessa condição porque ele quer, é uma doença. E ele já é um senhor de idade, então às vezes eu olho para ele e eu enxergo como se pudesse ser meu pai. E dessa vez machucaram muito ele. Então é que ele vai ficar na UPA até segunda-feira, porque precisa ficar em observação. E aí não dá mais para ele voltar para a Clínica Nova Vida, porque já virou bagunça, né? O cara já desistiu 4 vezes e aí fica complicado. E aí eu pedi vaga para o pastor Levi, e eu queria fazer um pedido pessoal para vocês o receberem bem na segunda-feira. Glória a Deus. Para que ele se sinta acolhido aqui e ele possa de fato encontrar um caminho de regeneração em nome de Jesus. Ele é um cara que ele era maître de hotel, ele trabalhava num hotel bem luxuoso em Taubaté. Infelizmente caiu no vício da bebida, perdeu tudo, inclusive a família, porque aí a mulher colocou ele para fora. E ele vive já há muitos anos na rua. Como é que é o nome dele? Seu Luiz. Ele fica ali na rodoviária, né? E aí o pastor Levi cedeu a vaga, meu pedido, e ele vai chegar aí na segunda-feira para tentar pela primeira vez passar por esse processo de desintoxicação, né? E é um vício em cachaça, e já fiquei sabendo, por quem entende disso, diz que é um dos mais difíceis. Né? Então, pedi o apoio para vocês, para que vocês tentem fazer com que ele permaneça. Porque é bem possível que ele chegue aí numa semana e no meio queira sair novamente, né? Porque é um vício realmente muito forte. Mas eu creio que Jesus pode restaurar. Amém. Glória a Deus. E vocês podem ser instrumentos de Deus na vida dele. Sim. Contando vocês que é um senhorzinho baixinho, Baixinho. cabelinho branquinho, ficou comigo lá na Ágape. Tem uns 2 meses atrás. Ele saiu mesmo embora lá da Ágape mesmo, quando eu estava lá. Aí o pastor dele foi embora. Mas eu conheço. Eu não sei se ele chegou a passar pela Ágape, pode ser que não seja a mesma pessoa. Sim. Mas o fato é que ele precisa de ajuda, né? Uhum. E muita gente, até mesmo mais próxima, já não acredita mais na regeneração dele. Mas se Jesus não desistiu de nós, como que nós vamos poder desistir de um irmão? Aleluia. Amém, irmão? Amém. Então, obrigado pela oportunidade. Amém. Daqui que eu Obrigado. Obrigado pelas palavras. O banho está liberado, pessoal. Então amanhã. Pessoal, serve um menino aqui para nós, por favor, lá no higiene. A chave da cozinha. Vamos. Não dá para agora. Deus